Muito bem. Então, assim, eu acho que em termos, talvez nesse tema dos princípios, você, Gilbert, algum princípio que tu gostaria que a gente tivesse? Bom, nesse momento, assim, eu gostaria de ouvir legal, assim, essa proposta de vocês, assim, até o pastor Cruz Paulo questionou, deve ser compreendeu da causa e efeito, a gente não busca a relação de causa e efeito. E qual que é a busca do projeto? Qual que é a ideia? A gente aprender junto sobre o tema do trabalho, né? Então aí, evidentemente que cada um de nós tem uma visão de como o trabalho deve ser feito. E aí Pode tomar. Obrigado. Mas nós não estamos aqui de jeito nenhum para dar soluções para vocês. Nós vamos encontrar juntos, né? E aí, mas assim, também assim, são coisas que a gente vai chegar em acordo daquilo que nós vamos poder produzir juntos. E aí a gente vai tentar testar elas, né, em funcionamento, vamos tentar colocar elas em execução, mas não é meu trabalho. Então eu não posso de jeito nenhum assumir nada com respeito a vocês. Vocês é que têm todo o tempo a assumir todas as responsabilidades com respeito a isso. Nós não estamos aqui para fazer o trabalho de vocês, mas sim só para discutir. Por isso que tem que ser bem eficiente, bem rápido, coisa e tal, para a gente já pegar o trabalho que vocês estão envolvidos e tentar contribuir, tentar. Mas ao mesmo tempo que vocês também estão evoluindo, estão se desenvolvendo no trabalho, nós também. E assim sucessivamente, um vai cobrindo para o outro. Então a ideia desse projeto, esse é o projeto que vocês querem trabalhar com relação ao trabalho nosso, tem que ser coerente com as atividades que a gente está tendo, para não trazer mais trabalhos para a gente. Sim. Isso, exatamente isso. Eu acho que ficando claro, né, qual que é o trabalho de cada um, né, quais são os trabalhos que tem aqui, né, eles são um monte, né, vocês já chegaram no meio de um trabalho ali que é receber crianças, né, é um tipo de trabalho, né, todos eles estão relacionados entre si, né, eu entendo que precisa ter uma sistematização de, no mínimo, assim, quais são esses trabalhos, né, e também qual que é o trabalho de vocês, né, porque vocês também estão aqui realizando um trabalho que é colaborar com o nosso trabalho, né, colaborar, a gente construindo isso em conjunto, né, e daí para isso também a gente precisa entender qual é o trabalho de vocês e vocês entender qual é o nosso trabalho para chegar nessa cooperação, né? Porque também o nosso trabalho contribui com o de vocês, né? No caso de um trabalho de pesquisa, precisa ter o pesquisado, né? Então, a gente contribui sendo o pesquisado, talvez. E assim como o nosso trabalho vai ter uma contribuição do trabalho de vocês, que a gente poder compreender melhor o nosso trabalho e melhorar ele, assim. Acho que daria para falar um pouco da estrutura que a gente pensou. Sim. Porque a gente tem... As mesmas pessoas, elas desenvolvem... Bom era se tivesse uma camisa, né? Troca a camisa, ele põe uma camisa, ele troca a camisa, põe outra, ou põe uma faixa, sei lá, para identificar, agora eu estou fazendo isso, ou agora eu estou fazendo aquilo, né? Como a gente não tem como separar, mas é interessante a gente ter um pouco essa clareza de como que a gente está vendo essa estrutura de funcionamento, assim, né? Os papéis, as funções, a gente veio discutindo aí nas últimas semanas, né? Teve aquela conversa com vocês, mas a gente teve várias outras conversas aí durante esse período, buscando estruturar um pouco qual que é a função de cada um dentro dessa história, né? Então a gente chegou num acordo, digamos, mas ele está em construção, né? Ele está em movimento, até porque assumir um papel bem definido, assim, ele é uma tarefa que ela vai aos poucos sendo construída, né? Então, isso é uma estrutura inicial e a gente vem apresentar ela para vocês
ela também vá se mudando. Né? Essa proposta que a gente fala, não sei se estava só o Luiz e a Mel, não sei se o Gilbert não estava na reunião de quarta, né, na feira, que a gente conversou, para contextualizar, né, acho que é um momento de contextualizar um pouco isso, né. A gente está com um projeto de extensão que procura discutir, ou pelo menos avançar um pouco na questão do trabalho. Né? Esse é o nosso objeto, né, no projeto. E esse trabalho ele se dá de diferentes formas. Né? Em todo momento a gente está numa atividade de trabalho. E ainda mais a gente assume esses diferentes papéis que a gente traz. Assim, né? A todo momento está desenvolvendo 2, 3 atividades ao mesmo tempo. Né? Então, esse projeto ele vem contribuir um pouco nisso, assim, para a gente começar a diferenciar o que é cada coisa, né? Como a gente consegue avançar, desenvolver um pouco cada trabalho desse. Né? Na reunião de quarta, a gente conversou um pouco sobre as possibilidades, né? Quais são os temas que a gente poderia estar desenvolvendo. Né? A gente tinha conversado lá inicialmente que um dos temas seria a comercialização, né? Por ser um campo que já tem um histórico, né? Já tem alguns procedimentos bem definidos, né? E talvez a gente conseguisse contribuir melhor com essa temática. Assim, né? Mas aí na conversa a gente avançou um pouco mais e eu me corrijo se eu estiver errado, mas a gente viu que a comercialização ela já está se constituindo, né? Talvez tenha algo que a gente seja mais urgente, né? Seja mais de base, que é esse processo de articulação da AMAI, né? Então, de como que a gente mobiliza as pessoas, né? Como que a gente desenvolve os trabalhos de cooperação, né? De associação, né? Dentro dessa estrutura. Né? Então, a gente chegou um pouco nessa delimitação do tema, né? Que a gente poderia estar trabalhando com essa temática da organização, da associação, e para isso a gente viu que é interessante trabalhar com as pessoas, pelo menos iniciar esse trabalho com as pessoas que estão no centro, né? Na origem das atividades, né? Que está mobilizando as pessoas a todo momento. Então aí a gente restringe um pouco o público do projeto e começa a desenvolver e a construir algumas concepções do que é esse trabalho de organização com a Neutuno, com o Luiz, e aí a gente conversou de você também, né, que está integrando, está vendo essa possibilidade de fazer parte desse grupo. Né? Então, a gente chegou nesse momento e aí a gente ficou de se reunir e hoje trazer uma proposta, né? De que a gente pode contribuir com essa atividade de organização, né? De pensar a organização da AMAI, né? A gente ir delimitando um pouco, né? Então, essas diferentes camisas, né? A gente vai focar em uma delas, né? Pelo menos inicialmente a gente começa por ela, e aí na sequência a gente vai vendo se é isso mesmo. Assim, não sei se era isso que a gente tinha conversado. Para responder talvez a pergunta... Para responder a pergunta do Luiz, que é com respeito, né, qual é o nosso papel, né, o que nós somos, quem somos nós. Então, nós fizemos um desenho esses dias, a gente fez um desenho aqui que nós somos hoje, o que nós temos efetivamente para o trabalho ser feito é um projeto de extensão. Nós somos um projeto de extensão. A equipe num projeto de extensão. Ao mesmo tempo, né, não é ao mesmo tempo, mas, por exemplo, nós vamos trabalhar com pesquisa também, mas nós não temos nada para fazer pesquisa ainda.
Nós não colocamos uma estrutura ainda para fazer pesquisa. Nós vamos fazer o projeto de extensão, que é o trabalho esse, onde nós vamos produzir juntos os dados. Do outro lado tem a Motirô. Então, tem o Osni, que pertence ao nome Motirô, tem o Jonathan também, que é uma organização que está em parceria com o projeto, que é, basicamente, aí nós partilhamos várias atividades juntos, mas eles têm interesse em fazer a formação deles, né, e adquirir experiência profissional, ao mesmo tempo que eles também vão me ajudando quando eu não puder estar presente, né, eles têm a capacidade para ajudar a formação na outra ponta, que é o ensino com os estudantes, por exemplo. Como são estudantes, basicamente, eles também estão fazendo essa formação deles, mas a partir da universidade. Então, tem o ensino também, ele já está um pouquinho mais afastado. Né? E tem as outras organizações, assim, que a gente está envolvido. Mas o cerne de quem somos nós hoje, nós somos o que nos une aqui, o que nós estamos fazendo aqui, é ser um projeto de extensão. Depois, se esses dados que a gente produzir juntos, nós chegarmos a acordo que a partir disso dá para fazer uma pesquisa, nós vamos fazer uma pesquisa. Aí já é outra atividade. Aí nós vamos ter outra atividade que a gente vai dedicar o tempo e tudo mais para separado para ver isso. Tá, mas o que o projeto de extensão faz, então? Ele não faz pesquisa? Não. Diretamente? Diretamente não. Qual que é o papel do extensionista? O que é extensão? Ele é nós desenvolvermos o trabalho. Ele é provocar o trabalho para nós juntos ver onde é que esse trabalho pode ir. A ideia no caso aqui, nós temos uma demanda, no caso que é de vocês, nós temos um problema de coordenação da AMAI, um trabalho de coordenação. O trabalho de coordenação de vocês, que é isso que nós estamos delimitando agora, começando a delimitar qual é a demanda, né? Então ela vem, mas depois a gente chama isso de comanda. O primeiro elemento é uma comanda. Ela chega com uma ideia. À medida que nós vamos começar a conversar sobre o que é esse trabalho de coordenação que vocês fazem, vocês vão falar do trabalho de vocês para vocês mesmos. Nós vamos ajudar a questionar esse trabalho, a levar vocês a entender esse trabalho. Então essa é a nossa função do projeto. Uma pergunta. Que eu ainda não consegui entender o projeto de extensão, né? Porque vocês criam um projeto de extensão antes de chegar na MAI, né? Sim. Então, quando vocês criam esse projeto de extensão, qual que é a ideia desse projeto? Para eu poder entender por que foi a MAI a direção de vocês, né? Preciso primeiro entender o projeto, né? Porque meio que pula e já foi para direcionar para o trabalho e a coordenação da MAI, mas antes disso, qual que é o projeto de extensão que foi criado? Porque no caso só uma observação complementando assim, porque o nosso trabalho independe ele existe, ele está acontecendo, está em movimento, né? E daí ele, pelo que eu estou compreendendo, ele vai ter uma colaboração que possa ajudar a melhorar esse trabalho, né? Mas essa é uma intenção que a gente já tem antes de que daí vem essa pergunta da Neotume, né? Vocês já tinham a intenção lá quando escreveram, quando aprovaram e tal, e daí depois chegou na gente, né? Então, talvez essa demanda ela veio depois, não veio antes, né? A gente não sentou para conversar, pessoal, precisamos de um projeto de extensão para nos ajudar, né? Me parece que vocês anteciparam isso, precisamos de um projeto de extensão para ajudar o pessoal da MAI. Não sei se... O projeto de extensão ele já nasceu já há algum tempo atrás, bem mais tempo atrás, a ideia de estudar o trabalho. Então aí a gente quer estudar os trabalhos, não importa qual, de que maneira, se é a mais, se é outra, a gente vai estudar os trabalhos, para exatamente fazer compreensão do processo de trabalho, né, do desenvolvimento do trabalho. Então
onde é que os trabalhos têm mais eficiência, onde é que eles emperram, como é que eles podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o fundamento todo é a análise e compreensão do trabalho nas suas mais diversas concepções. Tem os trabalhos que, digamos assim, são mais assalariados, a gente entende o trabalho com aquela perspectiva mais assalariada, mas normalmente nós aqui, por exemplo, quando trabalhamos com sistemas agroflorestais ou grupos, né, já existe uma outra dinâmica já do trabalho, já é muito mais amplo, né? Então isso nos interessa cada vez mais, porque nós partimos aí, no caso, de uma discussão que já vem há muitos anos atrás, sobre as formas como as organizações sociais elas se organizam para trabalhar, né? Como é que elas organizam o seu trabalho, né? Então isso tem passado, para mim, do ponto de vista, tem passado ao longe. E a gente tem feito algumas reproduções e não tem feito análise sobre o próprio trabalho. Então, a gente tem montado instituições, organizações, né? Vocês já participaram de algumas nos seus trabalhos, e vê como a gente fica à mercê de projetos, a gente fica à mercê de uma série de situações bem delicadas do ponto de vista da qualidade de vida com relação ao trabalho. Então, a gente quer aprender cada vez mais isso para contribuir com todo esse movimento de desenvolvimento do trabalho, né? Principalmente nas organizações. Então, por isso e o investimento também é um investimento ideológico, né? Tem uma força, tem um ponto bastante ideológico. Como eu estou na universidade, eu não preciso tá correndo atrás de dinheiro para fazer isso, então o que eu posso fazer e contribuir, né? Já outras instituições não, por exemplo, a Motirô já está nessa história do limite ali, ou seja, eles não podem ficar né, fazendo esse tipo de investigação. Então, por isso eu trago eles juntos para eles adquirirem conhecimentos para depois a gente ir construindo isso. É por isso que eu digo que é uma relação sempre de co-construção, né? Não tem como uma coisa não vai se desenvolver sem uma outra. O projeto ele não foi pensado para mim. Ele foi pensado para análise e acompanhamento de uma situação de trabalho, né? E a gente no início a gente pensou em algumas possibilidades, né? A questão da Motirô, né, ou dos outros projetos da Motirô, um deles aqui, né, na época da comercialização, né? Mas também a gente viu a possibilidade das colônias ali na Alexandre, né? Um projeto da organização soberana. Então o projeto ele não foi feito para mais, assim. Foi feito para contribuir com o trabalho dentro desses coletivos, né? Porque senão fica parecendo, a gente fez um projeto para mais sem chamar mais. É que, pelo que eu entendo, assim, tem um objetivo para mim ficar claro, que é tentar colocar em prática a teoria da atividade. Sem dúvida. Né? Vocês estão estudando uma teoria e querem... Não, nós, né, no caso, os estudantes não ainda, né? Sim. Mas eu sim. Sim. Vocês estão estudando uma teoria e querem ver ela em funcionamento na prática com alguém, né? Vocês escreveram um projeto e ainda não tinham o alvo, né? Quem que era, né? Podia ser o Motirô, podia ser a colônia, mas tinha que ter alguma situação de trabalho para ver ela em funcionamento, né? Esse é um interesse de vocês que é bom, né? E é bom que fique claro, né? Que a gente tenha isso bem claro, assim, né? Daí agora a gente... todo interesse pessoal que a gente quer trazer para um coletivo, para outras pessoas se apropriarem desse interesse, né? De certa forma isso tem que encantar a pessoa, né? Tem que a pessoa se sentir motivada a contribuir com aquele interesse que nasceu primeiro numa pessoa, ou duas, ou três, né? Então eu entendo que vocês estão fazendo isso, né? Vocês estão aqui namorando com a gente para
Pra ver se a gente, gostei da teoria da atividade. Eu acho que eu boto fé que vocês podem ajudar a gente. Inclusive os estudantes, né? Eu como estudante aqui tô gostando do projeto, né? Então, e é legal isso, né? Ficar bem claro assim, porque eu também tenho interesse, né, em melhorar o meu próprio trabalho e melhorar o trabalho dos companheiros, né? E eu também tenho interesse filosófico em aprendizado, em teorias, né? Então eu penso assim que como é que a gente casa esses interesses e tem uma abertura suficiente para que a gente se aproprie dessa teoria e consiga colocar ela em prática, compreendendo que quando a gente colocar em prática, ela vai virar outra teoria. Ela vai se transformar, ela vai ser a nossa teoria da atividade, né? Ela vai ter a nossa cara e vai ter o que nós somos, né? Então, para isso, às vezes, a gente precisa se desprender de um monte de coisa, né? Por mais que a gente tenha vários conceitos claros na nossa mente, na nossa cabeça, às vezes, para clarear para todo mundo, a gente precisa criar outras linguagens, criar coisas que são em comum para todas as pessoas que estão aqui, para todo mundo compreender a mesma coisa, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Ler alguma coisa muito complexa lá no mundo que poucas pessoas compartilham daquele mundo, e como que aquele mundo começa a virar o mundo das outras pessoas também.